Isso, Reila, na tua opinião, como a baixa representatividade das mulheres na política impacta de forma negativa na sociedade? Andréia, né, na minha opinião, ela impacta de forma extremamente negativa. Olá, pessoal. Eu sou a Andréia da Meta Política e esse é mais um episódio do nosso podcast Ordem do Dia. Hoje o nosso tema é sobre a participação das mulheres na política. Mas antes de começar a nossa conversa, eu aproveito para convidar todos vocês para acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais da Meta Política e também nos acompanhar e nos assistir no canal do YouTube. Hoje nós vamos falar então sobre a participação das mulheres na política e a nossa convidada é a Suheila Khalil. Ela é doutora pelo Instituto de Relações Internacionais da USP. Durante o doutorado realizou estudos e pesquisas na Sciences Po Paris e na Universidade Complutense de Madrid. Atualmente ela é pesquisadora do Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa e também ela é professora da Fundação da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Seja bem-vinda, Suheila. Muito obrigada pela apresentação, Andréia. Quero dizer que é um prazer estar aqui hoje e debatendo um assunto tão importante na agenda da política, de uma forma geral, e principalmente, eu diria, com relação ao Brasil. Nós que agradecemos, Suheila, a tua participação e uma mulher tão empoderada para falar desse assunto, né, tão importante aqui para nós. Ao longo dos anos, os espaços de decisão política têm sido majoritariamente ocupados por homens. Em uma democracia representativa, onde a maioria da população e do eleitorado é composta por mulheres, a baixa representatividade feminina é um sintoma da desigualdade de gênero e contribui para que demandas não sejam discutidas. Para começarmos a falar sobre a participação feminina na política brasileira, precisamos voltar na história. Suheila, quando e em que contexto foi conquistado o direito do voto feminino no Brasil? Pois é, Andréia, uma ótima questão, né? Na verdade, esse movimento que ficou conhecido como movimento sufragista, ele teve início, na verdade, no final do século XIX, em outros países. Acho que o exemplo mais emblemático, mais conhecido aí é da Inglaterra, né? Mas isso aconteceu também em outros países, principalmente na Europa. E esse movimento chega ao Brasil, na verdade, na década de 10, né, de 1910, com grande destaque para a cientista e ativista Berta Lutz, né, que ela teve realmente um importante papel nesse movimento. Nesse período também foi fundada a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que foi uma instituição relevante, que promoveu eventos e disseminou informações sobre a importância da participação da mulher e do voto da mulher. No entanto, a gente ainda estava naquele contexto da República Velha, e só houve realmente um clima político, como a gente poderia falar, aí já nos anos 30, e foi então somente em 1932 que o direito ao voto feminino ele foi conquistado. E depois ele teria sido incorporado pela Constituição de 1934, que foi considerada para a época uma Constituição avançada, uma Constituição progressista. Mas vale lembrar também que a história política do Brasil é uma história de reveses também. E logo depois, em 1937, a gente teve a Constituição Polaca, que foi considerada uma Constituição autocrática, né, uma Constituição ditatorial, que, claro, né, retirou o direito ao voto, não só das mulheres, mas a gente teve aí um quadro muito negativo para a história política do Brasil, em termos de avanços democráticos, né, sem dúvida. Então, é esse mais ou menos o contexto, né? Em 1946, com a redemocratização e uma nova Constituição, esses direitos voltaram a ser garantidos e a mulher volta a ter o direito ao voto no Brasil. Ainda pensando nesse contexto, tu poderia especificar para nós, quando houve esse avanço, especificamente a partir de 1932, quais eram as mulheres
que podiam, né, tinham esse direito, porque não eram todas, né? Então, tu consegue, de uma forma objetiva, falar para a gente qual era essa realidade? Claro, claro, Andréia, ótima pergunta. Sim, né? Esse movimento feminista, de uma forma geral, e também o que acabou sendo garantido em termos de direito ao voto feminino, também passa por um recorte de classe, né? Então, eram as mulheres mais abastadas que conseguiam ter, né, participar desses movimentos na época, e mesmo naquele momento a gente tem um recorte de classe, né? Em geral, eram justamente essas mulheres com maiores recursos, em geral, que vinham de famílias ricas, que poderiam votar, né? Como foi a forma como foi garantido esse direito ali em 1932. Além disso, acho que a gente não pode ignorar a questão do analfabetismo no Brasil. Então, ou seja, numa população em que a maior parte das pessoas, né, um percentual esmagador ainda era composto por analfabetos, isso também ajudava a reforçar o recorte de classe, que a gente não pode só avaliar a questão de gênero sem pensar a questão de classe, sem pensar a questão do analfabetismo, porque tudo isso, claro, também vai impactar, considerando que as mulheres, em geral, não estudavam, né, ou não conseguiam avançar muito nos estudos. A gente tem vários episódios na época que mostram, na verdade, que mesmo quando elas tinham algum direito, essa questão dessa mulher que deveria ser uma mulher com bons costumes, né, uma mulher que deveria, né, enfim, de uma certa forma também ser do lar, ela teria maiores habilidades para isso. Então, a gente tem alguns despachos de juristas, de juízes da época que mostram, na verdade, como ainda que elas conseguissem avançar em alguns direitos, muitas das vezes era incluído na sentença, era incluído na normativa, no despacho, quase uma opinião, né? Uma análise opinativa, né? Então vou deferir, no entanto, entendo que seria melhor que essas mulheres estivessem direcionando as suas habilidades para os afazeres domésticos, onde elas teriam, sem dúvida, mais a contribuir. Então, era muito comum na época, nos despachos, né, presidenciais, inclusive, que a gente tivesse esse tipo de menção. Suheila, fala para nós também como foi o processo de implementação das ações afirmativas que prevêem a reserva de vagas por mulheres nos partidos e coligações aqui no Brasil. De novo, entender o contexto, né? E quando a gente fala dessas ações afirmativas, a gente está falando de ações dos anos 90. E os anos 90 foram anos de redemocratização, né? Afinal de contas, em 1988, a gente tem uma nova Constituição no Brasil. Uma Constituição que é preciso dizer também que foi considerada uma Constituição avançada, né? Muitos chamaram essa Constituição de Constituição Cidadã. E, portanto, dentro desse quadro de redemocratização e mesmo de algum otimismo político, não só no Brasil, mas no mundo, e principalmente no mundo ocidental, eu diria, isso vai, de uma certa forma, incentivar algumas normativas. E aí eu destaco a Lei 9.504, de 1997, que foi uma lei que reservou 30% das candidaturas dos partidos ou coligações em eleições para vereador, deputado estadual e deputado federal. E a lei, naquele momento, ela previu, na verdade, que ficou conhecido como um dispositivo transitório, né, que justamente para que se alcançasse paulatinamente esses 30%. Qual é a grande questão desse momento e dessas normativas dos anos 90? Existia uma ideia de reserva de um percentual de candidaturas, mas não era obrigatório o seu preenchimento. Então, o que a gente percebeu, né, em pouco tempo é que essa política de ação afirmativa, da forma como ela se caracterizou, nos anos 90, ela acabou sendo uma política de ação afirmativa falha. Né? Porque justamente o que os partidos faziam era ter esse percentual, mas eles não alocavam as mulheres nesses percentuais, nesse percentual de 30%, aí em 2002 já,
enquanto o percentual total de candidaturas masculinas eram ocupadas, né? Então, o que a gente percebe nesse contexto inicial dos anos 90 são inúmeros problemas, na verdade, para a efetivação dessas candidaturas. Suheila, devido a brechas nas leis, muitos partidos contornavam as cotas femininas, alegando que a legislação obrigava que as vagas fossem reservadas, mas não necessariamente que elas fossem preenchidas. Com isso, em 2009 ainda, o artigo 10º da Lei Eleitoral foi alterado. Qual foi o avanço com essa alteração? Diante do reconhecimento de que essas normas dos anos 90, elas não conseguiram, eu diria até se tornar efetivas, né, no que era aquele intuito do legislador, né, de efetivamente levar essas mulheres para a política, levar essas mulheres para a representação política. Então, o que a gente passa a perceber são alguns esforços para concretizar, né, esse anseio, esse objetivo. E o objetivo, justamente com a alteração do artigo 10º da lei eleitoral, era obrigar os partidos e as coligações a efetivamente lançarem pelo menos 30% de candidatas mulheres. O que a gente viu, né, o que eu falei até agora, era justamente que nos anos 90 isso não acontecia. Então, de acordo com essa nova redação, cada partido ou coligação deveria preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Então, eu acho que é possível a gente identificar, sim, um certo avanço, né, já que antes os partidos e as coligações acabavam deixando as vagas reservadas às candidatas mulheres vazias, né, enquanto eles preenchiam todas as vagas masculinas. Ainda assim, acredito que seja importante pontuar que, apesar disso, né, o percentual de eleitas, né, de candidatas mulheres eleitas, avançou em alguma medida, mas também de forma extremamente lenta, né? Então, quando a gente pega os dados eleitorais, os dados do TSE, de 1998 a 2018, o percentual de deputadas mulheres eleitas passou de 5,6% para 15%. Então, só para a gente ter uma ideia, também quando a gente traz outros dados das Nações Unidas, de relatórios sobre desigualdade de gênero, o que a gente percebe é que o Brasil é o país da América Latina que tem o percentual mais baixo, empatado com o Paraguai, né? Então, acho que isso diz muito sobre a participação da mulher na política brasileira. Outro ponto, Suheila, que atinge negativamente a participação das mulheres na política são as candidaturas laranjas. Fale para nós como elas ocorrem e quais são os meios utilizados pelo TSE para barrar essa ação. Bom, Andréia, eu gostaria, nesse caso aqui, de destacar a pesquisa das professoras Malu Gatto, da University College London, e da Christine Willey, da James Madison University. Elas fizeram um estudo recente, muito interessante, sobre as candidaturas laranjas femininas no Brasil. E de acordo com essas pesquisadoras, a gente poderia ter aí uma definição do que seriam essas candidaturas laranjas, né? Que eu acho que é interessante também a gente trazer. Então, esse candidato de fachada, né, esse candidato laranja, ele seria um candidato de fachada, né? Que ele entra nas eleições sem a verdadeira intenção de concorrer, né? Mas para servir a outros interesses. Então, o objetivo dessa candidatura, acho que é importante a gente colocar em primeiro lugar, é burlar, né, as leis de cotas, ou melhor, a lei de cotas, perdão, e também obter recursos do fundo de campanha, né, sendo que esses recursos acabam sendo repassados a candidaturas masculinas. Então, de acordo com esse estudo, né, essas pesquisadoras apontam que 35% de todas as candidaturas de mulheres para a Câmara dos Deputados na eleição de 2018 no Brasil não chegaram a alcançar 320 votos. Essas pesquisadoras sugerem que esses dados
apontam para uma prática muito frequente dessas candidaturas laranjas, né, com relação às candidaturas femininas. E o que é interessante de observar nesses casos, né, o que esse estudo também apontou, é que geralmente essas mulheres elas se candidatam, né, elas pegam esses recursos do fundo de campanha e acabam repassando esses valores a partir de uma dinâmica do próprio partido, né, claro, repassam para empresas de assessores de outro político do partido que, em geral, aí sim obteve uma quantidade expressiva de votos e muitas das vezes acabou sendo eleito. E, inclusive, de acordo com esse estudo, várias candidatas fizeram campanha para os concorrentes nas redes sociais, não apresentaram gastos próprios e tiveram poucos ou nenhum voto. Então, é um quadro muito difícil, né? Como a gente pode perceber por esse estudo, o percentual é relativamente alto, o que mostra que essas candidaturas, em geral, elas não são candidaturas competitivas, elas não são candidaturas a valer, né, como a gente poderia dizer também. E o TSE, portanto, tem procurado atuar, principalmente depois das eleições de 2018, em que o tema se tornou mais central. Então, a primeira sentença, né, o primeiro processo julgado que se entende que abriu aí uma jurisprudência dentro do TSE aconteceu justamente em 2019, e de lá para cá a gente teve a instauração de outros processos judiciais e a cassação de candidatos. Então, até o momento que a gente tem, né, por mais que tenha uma fiscalização do TSE, né, durante as campanhas eleitorais, na minha visão, até nesse momento, pelo menos, a gente poderia dizer que houve muito mais uma atuação pós-campanha, pós-eleição, que é importante, mas também é importante, na minha visão, reforçar os mecanismos de fiscalização durante as campanhas e no período pré-eleitoral, né, para evitar que isso venha a acontecer. Isso, Reila, na tua opinião, como a baixa representatividade das mulheres na política impacta de forma negativa na sociedade? Andréia, né, na minha opinião, ela impacta de forma extremamente negativa. Eu sou particularmente uma adepta da teoria pluralista, né, da ciência política. Eu entendo que as eleições elas devem ser livres, elas devem ser justas e que deve se dar a livre concorrência a cargos públicos eletivos. Então, se a gente entende a partir dessa perspectiva, né, que as sociedades elas são plurais, ou seja, elas são compostas, elas tendem a ser compostas por variados grupos de indivíduos, para que nós nos aproximemos desse ideal democrático, nós precisamos também que estes grupos se vejam representados politicamente. Né? Do contrário, o que vai acabar acontecendo, o que já acontece, na minha visão, é que esses grupos que não conseguem se ver representados, não estão na representação política, eles acabam tendo que cumprir normas né, que foram resultado de processos dos quais eles não participaram. Isso é muito sintomático, na minha visão, com relação ao Brasil, até porque os historiadores, em geral, têm trabalhos excepcionais, né, interessantíssimos sobre a história política no Brasil, seja o José Murilo de Carvalho, a Lilia Schwartz, e o José Murilo de Carvalho tem, inclusive, um livro que é Os Bestializados, em que ele analisa como se deu a República, a instauração da República no Brasil, né, que ele e a Lilia Schwartz também afirmam que foi o primeiro golpe que o Brasil sofreu. Enfim, dentro dessa discussão, o que a gente vai perceber é que, em muitos momentos, boa parte da sociedade, boa parte do povo brasileiro acabou sendo alijado, né? Ele não participou desse processo político. E o José Murilo, então, fala que em muitas situações, e ele olha especificamente para essa situação, essa população ela acaba sendo muito mais tendo um papel de súdito e não de cidadão, né? E isso é muito importante quando a gente pensa não só em perspectiva histórica, mas também nos dias de hoje.
Porque se a gente não participa dos processos decisórios, a nossa posição, na verdade, é muito mais de súdito do que de cidadão, né? Então, a cidadania ela tem que ser reforçada, e não é só a questão do direito ao voto, que é claro, super importante, mas a gente precisa ter, sim, mecanismos representativos que garantam que esses diferentes grupos sociais se vejam representados nas estruturas políticas brasileiras. Lembrando que dentro da população brasileira a gente tem majoritariamente mulheres, né? E é importante lembrar também que quando a gente fala do conceito de minoria, a gente está falando de conceito político, né? Muito mais no sentido de uma grande parcela, nesse caso, da população, que não consegue acessar essas esferas de poder, né? O que é realmente preocupante e nos gera, na minha visão, déficits democráticos. É muito interessante, Suheila, esse esclarecimento que tu fez, que quando falam de maioria, as pessoas acham que são minorias na sociedade. Pelo contrário, né? São minorias que não conseguem, aliás, acessar esse espaço, né? Então é importante também esse teu esclarecimento. E, Suheila, quais são os principais desafios internos nos partidos que as mulheres enfrentam para suas candidaturas? André, excelentes perguntas, né? Elas enfrentam, na minha visão, uma resistência que não é só dentro do partido, mas que é uma resistência das estruturas sociais, né? É claro que se a gente pensar as estruturas sociais no Brasil, é claro que isso também vai impactar para a forma como os partidos políticos estão estruturados. E aí eu acho que é interessante a gente começar, na verdade, falando dos indicadores. Existem indicadores importantes, né, que são fornecidos por centros de pesquisa, centros de excelência de pesquisa em diferentes países do mundo, indicadores também das Nações Unidas. Então, destaco um indicador, na verdade, que é o Índice de Desigualdade de Gênero, que é construído pelas Nações Unidas, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. É um índice muito respeitado, né, robusto, como a gente costuma falar na academia, né, no sentido de que é realmente sólido, né, em termos da forma como ele é montado. E para a gente ter uma ideia, o Brasil ocupa atualmente o lugar de número 95, né? Realmente o Brasil tem uma péssima posição nesse ranking, além de países que já era esperado, né, como os Estados europeus, Estados Unidos, Canadá, que são tradicionalmente mais igualitários em termos de gênero. Muitos outros países estão na nossa frente, né, como os países da América Latina, né, os nossos vizinhos, Argentina, Chile, Colômbia. A China está na nossa frente e outros países que não eram necessariamente por alguns esperados, né? Então, o que eu quero falar com isso? Esse índice, na verdade, vai falar de acesso ao mercado de trabalho, ele vai trazer também a questão da participação da mulher na política, né, como representação política, e outros dados. Então, acho que é importante a gente estar de novo um passo atrás e falar que isso é algo estrutural na sociedade brasileira. A gente precisa entender primeiro isso. E claro que, sendo algo estrutural na sociedade brasileira, o que a gente também vai perceber é que o partido político ele não foge dessa realidade, pelo contrário, né? Ele vai reforçar essas estruturas históricas. E, claro, que a gente pensa numa estrutura, né, social, de uma forma geral, que tende a ser machista, patriarcal, nas esferas de poder, isso se dá com ainda maior força, né? Então, claro que dentro desse padrão, né, e desse quadro maior, é esperado que esses partidos políticos tradicionais brasileiros eles não estejam abertos a uma real discussão dessas candidaturas femininas. A gente tem vários estudos, na verdade, que vão mostrar que cada passo que a gente dá para consolidar essas candidaturas, a gente tem outras leis que vão tentar minimizar os impactos. Né? Então, se a gente tem 30% das candidaturas que têm que ser femininas, a gente tem outra lei que aumenta o número de candidaturas possíveis para que nenhum homem, na verdade, que já fosse do partido ficasse de fora.
Então, existe uma grande resistência, né, à mulher como representante política nos partidos tradicionais brasileiros. E, de uma certa forma, se a gente for também analisar as teorias clássicas da ciência política, de uma certa forma também isso é esperado, porque aqueles que detêm o poder, em geral, eles não estão abertos, né, a abrir mão desse poder. Então, enfim, realmente a gente tem um cenário ainda de muita resistência, um cenário estrutural. A gente precisa pensar na questão de gênero de uma forma estrutural na sociedade brasileira, na minha visão, para a gente conseguir ter um impacto mais efetivo, para que essas mulheres enfrentem menos resistência nas suas candidaturas dentro dos partidos políticos. Suheila, realizando uma comparação, consegue nos dizer em que nível de eleições no Brasil as mulheres são mais eleitas, se nacional, estadual ou municipal? Andréia, os números são, na minha visão, surpreendentes, no sentido de que eles são muito parecidos, na verdade. Né? O que a gente pode observar ao recolher, né, ao coletar os dados do TSE, da Agência Câmara de Notícias, e esses levantamentos que são feitos por essas instituições, o que a gente percebe é que a gente tem praticamente o mesmo percentual de mulheres eleitas, não existe uma grande variação. Então, eu vou te dar aqui alguns números que eu acho que são, né, importantes para a gente ilustrar esse argumento. Então, um levantamento divulgado pela Agência Câmara de Notícias, feito em 2020, apontou que 16% dos vereadores eleitos eram mulheres, contra 84% de homens, que é um percentual muito próximo, se a gente pensar a distribuição do Congresso Nacional, que gira em torno de 15% também. Agora, o que eu acho que é interessante também de destacar, se a gente olha, né, de acordo também com os dados que apresentados pela Agência Câmara de Notícias, se a gente olha, por exemplo, para Porto Alegre, a gente tem a capital com a maior representatividade feminina na Câmara dos Vereadores. Então, é interessante também olhar, trazer esse olhar mais localizado, né? Que 11 das 36 vagas foram ocupadas por mulheres, trazendo aí sim 30,55% de vereadoras, né? Então é interessante ali a gente consegue ter um percentual muito maior quando comparado com esse percentual de 15% que em geral se apresenta no nível nacional e municipal. Em segundo lugar, veio Belo Horizonte, com a participação feminina de 28,83%. E a pior capital, na verdade, foi João Pessoa, na Paraíba, com a menor porcentagem de vereadoras eleitas, 3,7%, que é, na verdade, na prática, apenas uma cadeira entre as 27 cadeiras. Né? Então, é interessante a gente trazer esses dados, né? E aí eu complementaria, fecharia só com essa última análise também, eu trouxe aí alguns dados do TSE, que mostraram também que nas eleições de 2018 foram eleitas 161 deputadas estaduais contra 898 homens, o que dá também 15,2%. Tá? Então, é interessante a gente ter esse percentual, né, de 15% que se apresenta tanto no nível municipal, estadual e nacional. Agora, de novo, acho que também é interessante a gente trazer pequenas vitórias, digamos, né, porque de acordo com esses dados do TSE, também, se foram eleitas 161 deputadas estaduais em 2018, em 2014 tinham sido apenas 119, que mostra aí um aumento do número de mulheres eleitas para as assembleias legislativas estaduais. Para complementar, Suheila, os dados que tu trouxe a nível municipal e de Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, além do aumento de número de mulheres vereadoras, aumentou o número de mulheres negras e o vereador de todos, os 36, que for 36, acho que é, né? De todos. Sim, 36. Isso, dos 36 vereadores em Porto Alegre, a vereadora mais votada foi uma mulher negra também, a Karen. Então, isso é um dado bem importante. Eu não sabia que Porto Alegre estava
em primeiro lugar, mas bacana de saber isso e saber que essas mulheres estão conseguindo se inserir nesses espaços, né? Foi bastante discutido e bem relevante essas últimas eleições, não somente as mulheres, também com mulheres trans e outros gêneros, né? Então, é bem interessante da gente ressaltar isso. E em Porto Alegre, o vereador mais votado foi uma mulher negra, então foi um grande avanço também que tivemos aqui no Rio Grande Sem do Sul. dúvida, André, isso foi um ótimo resultado, sem dúvida, é importante você falar isso. Realmente, a grande notícia boa, né, dessas últimas eleições foi o avanço né, o aumento de mulheres negras eleitas. Né? Isso aconteceu em Porto Alegre e esses números também né, estiveram presentes em outros lugares, no estado de São Paulo também, enfim, no Rio de Janeiro, se eu não me engano, também. Enfim, a gente teve aí outros importantes avanços. Sem dúvida é importante ressaltar isso. Sim, com certeza. Quando acontece esses avanços, a gente tem que falar e que, né, todos tenham conhecimento a respeito. Para a nossa última conversa, para a nossa última pergunta, Suheila, eu trouxe alguns números que eu achei interessante, até para situar quem está nos ouvindo, então, para que a gente encerre aqui a nossa conversa, que por mim a gente ficaria por mais um bom tempo conversando. Atualmente, Suheila, das 513 cadeiras na Câmara dos Deputados, a nível federal, claro, apenas 77 são preenchidas por mulheres. Da mesma forma, no Senado, de 81 cadeiras, apenas 12 mulheres ocupam esse espaço. E se a gente analisar a nível do Executivo, também dos 23 ministérios, apenas 2 contam com ministras mulheres. Neste momento, quais são, na tua opinião, as ações efetivas, assertivas do Estado brasileiro que buscam reduzir a desigualdade de gênero na política? E, na sua opinião também, Suheila, como podemos melhorar esses números a longo prazo para aumentar a participação das mulheres nos espaços de decisão aqui no nosso país? André, olha, a minha visão nesse momento, ela não é muito otimista, né, infelizmente. Acho que a gente realmente está vivendo um momento muito difícil para concretizar a redução da desigualdade de gênero na política. Como você bem mencionou, a distribuição de gênero nos ministérios do governo atual mostra, né, evidencia isso. Não só nesse governo, mas é bom lembrar também que no governo Temer também isso chamou a atenção, não só no Brasil, mas inclusive repercutiu na imprensa internacional. E a gente tem tido alguns retrocessos, na verdade, né, em relação aos governos anteriores nesse sentido, não só em relação à mulher, né, e as mulheres nos ministérios, mas inclusive tem saído estudos em relação à militarização da administração pública, né? Eu falei disso recentemente em outro artigo. Então, realmente a gente tem algumas dificuldades, na minha visão, quando a gente fala do executivo e dessas mulheres, não só como ministras, enfim, seja das relações exteriores, né, ou ministra da economia, ou qualquer outro tipo de pasta, mas também ocupando outros postos importantes dentro da administração pública. Então, acho que realmente a gente tem uma imediato, né, um pouco negativo, sem dúvida, né, ou bastante negativo. E com relação ao legislativo, né, e as normas que estão sendo pensadas, também a gente tem, né, recentemente, a gente teve um revés, na minha visão, que foi justamente a aprovação, agora no dia 15 de julho, se eu não me engano, pelo Senado, em 2 turnos, de uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que permite aos partidos não ocuparem todas as vagas reservadas para candidaturas femininas ao Legislativo. Né? Então, isso passou no Senado, é uma proposta de emenda à Constituição. Não só essa PEC prevê, né, justamente que os partidos não ocupem todas as vagas reservadas para as candidaturas femininas ao Legislativo,
mas também prevê que o repasse de recursos do fundo eleitoral não seja necessariamente proporcional ao volume de candidatas e anistia às irregularidades cometidas, principalmente em função da questão das candidaturas laranjas, né, dessas cotas. Então, é um revés, sem dúvida, né? É uma PEC, na minha visão, extremamente preocupante. A gente precisa observar com atenção o que vai acontecer na Câmara dos Deputados, porque essa PEC vai para lá, né? Ou já foi, provavelmente, agora. Enfim, então, nesse imediato, no curto prazo, não vejo realmente avanços, né? Acho que o importante agora talvez seja tentar conter retrocessos, né? E tentar construir aí um ambiente mais favorável, quem sabe, mais adiante, pelo menos no médio prazo. E eu acho que, como você perguntou também, quais seriam essas medidas para a gente pensar nesses números a longo prazo, para aumentar a participação das mulheres, eu vejo com bons olhos também não só iniciativas de educação política, né? Isso é algo que eu defendo enormemente. Acho que é importante mesmo a gente falar de cultura democrática, de educação política nas escolas. E quando a gente fala de um projeto sólido de educação política, de consolidação democrática, inevitavelmente a gente vai falar das mulheres na política, a gente vai falar dos mais diferentes grupos na política, e vai incentivar esses jovens, né? Porque, afinal de contas, o futuro se faz com a juventude, né? O futuro se faz com essas novas gerações. E a gente tem uma grande responsabilidade histórica, na minha visão, em relação a essas novas gerações que estão sendo, né, educadas e que não devem pensar somente na questão que eu sei que é difícil, né, num contexto de crise. Claro que a gente está preocupado em sobreviver, né? Mas também é importantíssimo pensar na sociedade em que se vive, né, que é uma construção social, pensar na política, não criminalizar a política, porque a gente não tem outra forma, na verdade, o ser humano é um animal político, a gente vive em sociedade. Então, a educação política, para mim, ela é uma educação importante, ela é uma educação transformadora, e acho que complementa muito bem também essa educação política, redes que a gente sabe que já existem, que são as redes de ação política. Existem alguns exemplos desses no Brasil hoje. Acho que esses exemplos eles têm que se multiplicar e que eles têm que se voltar também muito fortemente para a questão de incentivar, de impulsionar candidaturas femininas, de incentivar lideranças femininas. A gente precisa, na minha visão, de projetos sólidos que incentivem e que tragam uma real competitividade para essas candidaturas, né? Que realmente apoiem essas mulheres nessas candidaturas, porque a gente sabe que o contexto é hostil, né? Essas mulheres vão precisar de apoio, e essas redes de ação política elas são importantes nesse sentido. Então, acho que são algumas das formas de a gente tentar enfrentar essa resistência histórica. Suheila, muito obrigada pela tua participação, foi muito bacana te ouvir. Como eu disse, já reforço, eu ficaria te ouvindo, é tão bom ouvir mulheres que estão preparadas, que entendem do assunto e defendendo essa bandeira que a gente sabe que é tão importante, e a gente vê nos números, né, que a gente precisa aí de muitos avanços ainda, mas esse é o caminho, a gente estudar, a gente apresentar com base em dados e sempre, né, levantando essa bandeira, defendendo, e quanto é importante de ter as mulheres nesses espaços de poder para representar, que elas fazem parte da maioria da população brasileira. Então, muito obrigada, e o espaço é teu para se despedir dos nossos ouvintes e quem vai nos assistir também no canal do YouTube. Tá ótimo, André, eu queria reforçar que foi um prazer participar, né, do podcast, agora do vídeo também que vai ser disponibilizado no YouTube. Claro, foi um prazer participar com você, né? É importante a gente trazer mulheres para espaços para discutir política. E eu queria convidar todos, então, que nos ouvem ou que nos assistem, a seguir a Metapolítica, continuar observando os conteúdos, né? O conteúdo é feito com muito cuidado, a equipe é ótima, então realmente
gostaria de convidá-los a continuar assistindo e a seguir novos conteúdos. Muito obrigada pela companhia e até uma próxima. A gente que agradece e reforço que a professora Suheila está produzindo conteúdos para o blog da Metapolítica, acessa lá, tem vários artigos, então dá para continuar acompanhando então os estudos da professora Suheila. Este foi mais um episódio do nosso podcast Ordem do Dia. Até mais!